Fala galera, beleza? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o Terraform Docs, uma ferramenta que vai ajudar você a gerar documentação de maneira automática para o seu código Terraform. Se você quiser ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como o Terraform Docs funciona. Basicamente, o Terraform Docs é uma ferramenta que lê o seu código Terraform e gera uma documentação de diversos formatos com base nesse seu código Terraform. Então é uma documentação gerada de maneira automática. Isso é muito bom porque vai criar uma documentação base muito boa já para o nosso projeto. Então a gente tem vários formatos de saída, a gente tem como fazer a extensão dele, tem como configurar um pré-commit, que é basicamente no momento que você commitar, a documentação vai ser gerada automaticamente. A gente pode criar uma GitHub Action também, no momento que a gente fazer um pull request já ser atualizada a nossa documentação. Então hoje a gente vai ver tudo isso. Então vamos começar aqui entendendo um pouquinho como que funciona o Terraform Docs. O Terraform Docs ele é um CLI, né? Então se eu vier aqui no Get Started, a gente tem a introdução dele, né? Falando como que a gente pode como que ele vai funcionar, né? Então eu vou passar a Terraform Docs, o formato que eu quero de documento de saída, né? E o path do meu código Terraform para ele gerar e fazer a documentação com base nisso. A gente pode instalar ele de diversas maneiras. Aqui tem o guia de instalação. Para cada um dos sistemas operacionais. Aqui no meu computador eu já tenho instalado, a gente não vai fazer a instalação dele hoje, mas a gente vai entender como é que ele funciona. E a última guia aqui é basicamente a parte de configuração, né? Todas as configurações do Terraform Docs, como é que funcionam. A gente não vai se aprofundar em cada uma delas, eu vou mostrar algumas delas para vocês. E vou mostrar como configurar isso dentro do Git e também da nossa pipeline, ok? Então aqui no nosso módulo Terraform, basicamente eu vou rodar um Terraform Docs na CLI para a gente entender um pouquinho como é que funciona o Terraform Docs. Então se eu rodar aqui Terraform, tracinho, Docs, Markdown e ponto, basicamente ele vai gerar o Terraform Docs de maneira padrão aqui para nós. Então eu consigo visualizar aqui que eu tenho os requirements, né? Então eu tenho o requirement da versão 1.74 do Terraform, do meu módulo, do meu provider da AWS na versão 5.3.9. Aqui tem os providers com as suas versões, os módulos que a gente está utilizando. Então a gente está utilizando o módulo da comunidade, ele é mostrado aqui. Os resources que a gente está usando, a gente também usa um resource. Os nossos inputs, então isso aqui é bem bacana porque a pessoa vai saber o que ela precisa passar para esse módulo. E os nossos outputs. Basicamente o Terraform Docs, de maneira padrão, ele dá toda essa documentação aqui pra gente. E a gente vai ver como gerar o README a partir disso, né? Então, se eu já vier aqui e falar assim, Terraform Docs, Markdown, ponto, output file, ponto barra README, e o ponto, o output file é onde a gente vai guardar. Então ele vai gerar um arquivo README aqui para nós. Então ele já gerou, ele pegou aquela documentação que estava na tela e gerou um Markdown para nós. Então ele já gerou o arquivo README. Se eu vier aqui a gente consegue ver ele renderizado. Então tem os nossos requirements, tem os providers, os módulos, os resources, os inputs. E agora a gente vai entender um pouquinho mais como que a gente faz para customizar, né, esse Terraform Docs e também como que a gente faz para utilizar ele como pré-commit e como eu faço para utilizar ele em uma pipeline, tá? Então eu vou apagar este arquivo aqui, que ele não vai ser mais interessante para nós neste momento, e vamos lá para a documentação novamente. Aqui na documentação, se a gente vier em How To's, a gente tem várias documentações. Primeiro aqui a gente pode ver, por exemplo, como incluir exemplos, né? Então a gente também tem um exemplo no nosso código Terraform, então vamos copiar aqui o nome do arquivo de configuração do Terraform e vou colar aqui new file.terraformdocs.yaml. E aqui ele está falando que a gente vai definir o content. O que é o content? O content basicamente é qual que vai ser o conteúdo, a estrutura do nosso arquivo Terraform. Então a gente vai ter um header, a gente vai ter uma seção de exemplo, os inputs e os outputs. Então aqui o nosso exemplo está na pastinha example /main.tf. Se eu vier aqui novamente agora e fazer o output file dele, vamos ver se ele gerou de maneira certa. Perfeito, ele já gerou de maneira certa. Então a gente já tem o example aqui, né? Ele pegou esse código lá do nosso main.tf da pasta de example. A gente tem os inputs e os outputs. Podem notar aqui que tem duas âncoras, o begin tf-docs e aqui embaixo um end tf-docs. Essas âncoras são onde o Terraform Docs vai realizar
basicamente o trabalho dele. Se eu vier aqui colocar uma descrição para esse módulo, aqui em cima, uma escrita, uma arquitetura, essa descrição que eu editei, ela vai ser preservada. Então, eu vou colocar aqui Terraform, AWS, Route 53 Modeling. Então, se eu vier aqui, basicamente, e apagar um pedaço aqui, vamos apagar os inputs, salvei, e gerar novamente. Os inputs são gerados novamente, mas a parte aqui de cima, ela é mantida, ok? Então, tudo que é alterado só está entre essas âncoras. Se a gente voltar aqui na documentação e vier aqui no User Guide Configuration, a parte de Content aqui a gente tem várias coisas que podem ser feitas. A gente pode colocar um header, footer, inputs, módulos, outputs. Então, para tudo que a gente for fazer aqui, a gente consegue configurar o nosso Terraform Docs. Então, vamos para a parte interessante aqui, que seria como que eu faço para configurar o Terraform Docs para gerar a documentação de maneira automática. Então, aqui a gente tem os pré-commit hooks e a gente também tem o GitHub Actions. Acabei esquecendo de comentar com vocês, mas a gente também pode gerar TF-vars utilizando o Terraform Docs. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. Então, Terraform Docs TF-vars no formato HCL. Então, basicamente, ele leu o arquivo de variáveis para nós e gerou esse arquivo TF-vars para nós aqui, que é basicamente um arquivo para a gente popular com as variáveis que a gente vai utilizar no nosso módulo. Como a gente tem um exemplo aqui já populado, não precisa, mas se você precisar gerar um TF-vars, você pode usar o Terraform Docs para isso. Além do Markdown, eu quero mostrar para vocês o formato de saída JSON. O formato de saída JSON eu acho que ele pode ser bastante útil para quando você quer gerar isso de maneira automatizada, por exemplo, em uma pipeline, e você quer alimentar um banco de dados com esses arquivos, com essas propriedades aqui. Então, vamos dizer que você tem uma pipeline no seu módulo, você pega esses dados e guarda num banco de dados. E depois você cria uma aplicação para ler esse banco de dados e mostrar quais são os Terraform Modules que você tem e quais são os inputs para cada um deles. Então, a gente consegue criar muita coisa utilizando o Terraform Docs, ele é bem completo. E vamos seguir aqui então com a nossa demo. Vamos configurar o pré-commit. A gente também tem as GitHub Actions que a gente vai configurar depois, ok? E aí vamos configurar o pré-commit primeiro. O pré-commit, a gente tem três tipos de pré-commit. O pré-commit utilizando o pré-commit hooks, que basicamente um pré-commit é uma ferramenta. A gente pode configurar utilizando Docker também. E também podemos configurar utilizando o Git Hook, que é a maneira mais nativa. Eu acho o mais bacana aqui utilizando o pré-commit. E eu já vou mostrar para vocês por que eu acho a mais bacana. Basicamente, se a gente for utilizar o pré-commit, a gente tem que instalar essa outra ferramenta aqui, que é o pré-commit, é um framework para gerenciar os nossos hooks de pré-commit. E a gente pode instalar ele utilizando o pip, né? Ou de qualquer outra maneira que o seu sistema operacional suporte. E aqui a gente pode colocar várias regras de pré-commit. Então, tudo que você quer que seja executado antes de realizar um commit, a gente pode criar uma regra e colocar aqui para ele executar. Então, isso abre um leque muito maior para a gente criar validações utilizando o nosso pré-commit, né? Então, uma validação local, ok? Então, já vou criar aqui este arquivo, que vai ser o pré-commit config.yaml. Dentro desse pré-commit config.yaml, a gente já poderia, por exemplo, colocar essas configurações padrões aqui, mas nós vamos utilizar uma configuração de pré-commit da comunidade. Então, se eu vir aqui embaixo, ele fala que a gente tem uma configuração bem básica, simplificada, pelo pré-commit Terraform. O pré-commit Terraform é um módulo também mantido pela comunidade, mais específico aqui pelo Entumba Beacon, e a gente tem vários hooks aqui dentro deste pré-commit Terraform. O que a gente vai utilizar hoje, basicamente, vai ser o do Terraform Docs, mas a gente tem Chekhov, a gente tem TerraGrunt, a gente tem TerraScan, TF-Lint, TFSec, Triv, Infracost, a gente tem um monte de coisa aqui que a gente pode utilizar. Mas basicamente a gente vai utilizar hoje Terraform Docs. Então aqui ele fala como que faz para configurar, então tem que ter um repositório Git, né? E você vai criar este arquivo aqui de pré-commit config com o seguinte valor. Então aqui dentro ele fala, ó, o repos é onde você vai apontar para pegar os hooks que vai executar no pré-commit. E aqui a gente tem que passar a versão, né? Porque isso aqui também é versionado. Então o pré-commit Terraform, ele tem várias versões. Se eu vier aqui em cima nas tags, a gente consegue visualizar a última versão, que é a v1.88.1. Então vamos utilizar essa versão que é a última, v1.88.1. A gente vai utilizar o Terraform FMT e o Terraform Docs. O Terraform FMT vai fazer
é a formatação do nosso arquivo Terraform. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e deixar este arquivo assim, como eu tenho o formatador já aqui no meu VS Code, ele não vai deixar, mas ele faria a formatação de maneira automática assim que eu fizesse o commit, beleza? Então vamos ver como é que funciona esse pré-commit. A gente copiou, né, o arquivo e colocou ele aqui. Então eu tenho o pré-commit já instalado aqui na minha máquina. Se eu rodar pré-commit somente, ele vai falar assim, ó, eu executei o Terraform FMT e o Terraform Docs, mas eu pulei essas etapas, porque eu não tenho nenhum arquivo Terraform alterado. Se eu der um pré-commit run-a, eu vou forçar a execução dele. Então, basicamente, ele fez a geração do Terraform, a formatação com o Terraform FMT e também gerou os nossos Terraform Docs com o Terraform Docs. Mas vamos conferir se isso está gerando de maneira certa, né? Vamos apagar aqui, porque isso a gente gerou pela CLI antes, e vamos mandar ele gerar novamente. Se eu der o run-a, a gente nota que ele não está gerando aqui. Por quê? Porque eu não especifiquei o Terraform Docs aqui, nem coloquei aqui no meu .terraformdocs.yaml, onde que ele vai gerar essas configurações. Então, se eu vier aqui no Terraform, tracinho docs, Terraform docs, e procurar como que ele faz a configuração aqui utilizando os hooks, ele faz basicamente a passagem de vários args aqui. Esses args são a mesma coisa que eu passar a configuração tanto aqui pelo meu .terraformdocs.yaml como pela CLI. Então, todos esses args aqui são variáveis de configuração ou são flags de configuração do Terraform Docs. Então, o path to file readme aqui é uma configuração do Terraform Docs, o add to existing file é uma configuração dele também, e o create file if not exist também é uma configuração dele. Essa última configuração que não é tão interessante para nós, eu vou remover, beleza? Então eu passo um -- hook config e isso faz com que ele injete essa variável dentro da CLI do Terraform Docs, ok? Essa primeira propriedade aqui está falando qual que é o arquivo que ele vai gerar, né? E onde que é, então é o readme.md. Essa segunda propriedade está falando que ele pode alterar um arquivo já existente, que ele vai fazer a injeção, né? Vai fazer a alteração. E essa terceira propriedade aqui que ele vai criar o arquivo se ele não existir. Então vamos executar novamente aqui o nosso pré-commit para ver se ele vai realizar a criação. A gente tem o nosso readme.md. Podem notar que está no formato que a gente configurou lá no nosso terraformdocs.yaml. Beleza? Agora que a gente tem isso já funcionando, vamos fazer a instalação do pré-commit de fato, que é para quando eu realizar um commit, o Terraform Docs executar. Então, para isso eu tenho que rodar pré-commit install. O pré-commit install, basicamente, ele vai criar um hook dentro da minha pastinha do Git. E agora, se eu for commitar esse arquivo, por exemplo, vamos adicionar primeiro todos esses arquivos e vou dar um git commit -m configure Terraform Docs. Beleza? Fiz a configuração do Terraform Docs e agora eu quero alterar uma variável, por exemplo, Route 53 Records. Eu quero que esse R seja minúsculo e quero que aqui seja somente N. Então eu vou dar um git add. Eu vou fazer o git commit agora. Lembrando que eu já fiz o pré-commit install. No lugar de configure Terraform Docs, eu vou colocar aqui change var. E ele rodou o Terraform Docs e ele falhou. Eu posso vir aqui e verificar que ele já alterou essa descrição aqui, list of Route 53 records, e o tipo dele é N. Se eu executar o git commit novamente, ele ainda vai falhar, porque eu esqueci de dar o git add. Dei o git add novamente e executei o commit, ele já passou com a configuração alterada. Vou fazer push para o meu repositório, e agora a gente vai seguir para a parte da pipeline das GitHub Actions, beleza? Então aqui, para a gente fazer a configuração, vamos vir aqui na documentação, venha na parte de GitHub Action, e basicamente ele fala para a gente criar este arquivo de documentation.yaml dentro do GitHub Workflow. Lá no meu projeto eu vou criar este novo arquivo e vou adicionar uma configuração, né, de pipeline. Basicamente eu vou copiar e vou colar. Aqui ele está falando também as configurações do nosso Terraform Docs, né? O readme, ele está falando que vai utilizar o inject e que também vai fazer um git push no final desta alteração. Beleza? Então eu vou dar um git
add ponto, vou dar um git commit -m e vou falar aqui shore add configure terraform docs on actions e vou fazer o push. Bom, agora que eu fiz esta configuração e fiz o push, vamos criar uma branch nova. Vamos chamar ela de exemplo e vamos fazer uma modificação aqui de alguma variável, alguma coisa do Terraform. Vamos modificar, deixa-me ver, vamos modificar esses zones aqui para EZ minúsculo, este também, aqui list of Hot53 records to be created, ok? E agora vamos commitar git add ponto, git commit -m change vars and outputs. Ele vai fazer a adição do Terraform Docs. Eu vou fazer a desinstalação dele aqui, para que a gente não tenha essa validação, porque a gente quer ver lá na pipeline. Então eu vou fazer aqui git commit uninstall, ele vai remover o hook para nós, beleza? Então eu vou fazer o git commit novamente e não houve a alteração do readme, ok? Então se eu vier aqui no readme e olhar, tá aqui ainda list of Hot53 records to be created, só que ele não foi commitado. Se eu vier aqui, vocês podem ver que o readme ele foi alterado, mas ele não foi commitado. Então vou até desfazer essa alteração. Descartei e vamos lá para o GitHub. Aqui no GitHub tem uma configuração que a gente precisa fazer para a action funcionar. Então vou vir em settings, aqui eu vou vir na parte de actions e general. Aqui a gente tem que mudar para permitir o workflow fazer read write permission. Então o meu já está read write permission. Eu venho aqui no meu pull request e eu vou criar este pull request. Então basicamente dá um create pull request e ele já vai executar o hook, né? Ele vai executar a action do Terraform Docs. Vamos aguardar aqui uns minutinhos, uns segundos na verdade, até que essa pipeline ela é executada. Aqui eu consigo ver que a gente mudou só arquivos de Terraform, né? A gente não fez a alteração do readme. E se eu vier aqui na parte de conversation, perfeito, pessoal, aguardado uns instantes aqui. Se eu vier aqui em show out checks, basicamente ou em files changed, a gente consegue visualizar aqui que houve a mudança do nosso readme, perfeito? Então ele fez toda essa alteração aqui e ele commitou. Se eu vier aqui nos nossos commits, a gente consegue ver aqui, ó, Terraform Docs Automated Action. Se eu vier aqui nas actions, basicamente a gente consegue visualizar aqui que houve execução deste hook aqui de docs assim que o pull request ele foi criado. Então agora toda vez que eu realizar uma mudança e abrir um pull request, ele vai disparar essa action. E essa action vai fazer a alteração do nosso readme.md. Então com isso a gente tem o readme.md sempre atualizado. Então galera, o vídeo de hoje era isso, era ensinando vocês a como configurar o Terraform Docs utilizando tanto o GitHub Actions como o pré-commit de maneira local. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Valeu, é nóis!